Olá, meus amigos. Hoje eu não vou contar nenhuma história, tá, para você, porque eu tenho um assunto muito importante para tratar aqui contigo, viu? Antes de entrar nesse assunto, porém, eu gostaria de falar o seguinte. Desde que eu postei aquele bate-papo, né, que eu tive com a Jacira, mãe do Gilberto, algumas pessoas começaram a me perguntar se agora eu ia começar a postar vídeos assim, né, com bate-papo, em que a pessoa pode contar a própria história dela na igreja, né? Em vídeo, comigo. Então, assim, isso não tá fora de cogitação, viu? Como eu já falei pra você, esse canal deixou de ser só meu há muito tempo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente pode fazer se você quiser, tá? O que eu faço é o seguinte, você manda pra mim o teu e-mail, né, com a tua história escrita, e eu vou contando essas histórias por ordem de chegada, tá? Então, caso você seja uma pessoa que gostaria, né, que preferiria contar a tua história em um bate-papo comigo no vídeo, você pode mandar para mim um e-mail dizendo que você prefere fazer isso. Então, eu vou contando as histórias que eu vou recebendo. Quando chegar na tua vez, ao invés de ler, porque eu não vou ter história para ler, eu vou entrar em contato contigo, a gente vai marcar um horário, a gente pode gravar um vídeo com um bate-papo em que você pode contar a tua história com as tuas próprias palavras, tá? Eu prefiro não fazer live, porque eu sei que muitas pessoas de boa fé iam acabar usando essa oportunidade para sabotar o trabalho que a gente tem feito aqui, né? Mas eu posso gravar, tá bom? Fica aí, só mais uma opção para você, caso você queira, tá? Eu prefiro chamar de bate-papo, eu não me sinto muito confortável com a palavra entrevista, né? Mas um bate-papo a gente pode fazer, caso você queira, tá? Mas até então eu vou seguir contando primeiro as histórias que já chegaram para mim e que continuam chegando, tá bom? Então tá. O livro de Mórmon, agora sim, entrando no assunto do vídeo, né? Você aprende na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que o livro de Mórmon é a pedra angular da religião, né? Então, a gente precisa entender o conceito de pedra angular. Eu dei uma olhadinha, uma pesquisadinha, porque antes eu só repetia isso sem nem, né, sem nem entender muito bem o significado desse termo. Então, eu fui pesquisar. A pedra angular era uma pedra que era usada em construções antigas, era a primeira pedra a ser colocada para definir uma linha reta entre duas paredes, tá? Então, aquela pedra era colocada primeiro e o restante da construção, então, era sendo feito em cima daquela pedra, tá? Então, vamos imaginar isso num desenho animado, né? A pedra angular e a construção em cima, se você tiver o poder no desenho animado de tirar a pedra angular, pum, a construção toda desaba, né? Então, esse é o significado de pedra angular. Então, a Igreja Mórmon, ela usa o livro de Mórmon como sendo a pedra angular da religião. Por quê? Isso é muito fácil, né, de entender. A gente já conversou aqui anteriormente que, a princípio, quando Joseph criou o livro de Mórmon, ele tentou vender no Canadá. Ele ia vender por se eu não me engano, $8.000, que na época era uma pequena fortuna. Ele alegou na época ter recebido uma revelação de Deus de que eu esqueci agora, desculpa, tá? Eu esqueci o nome dos homens que ele mandou para o Canadá para tentar vender os direitos autorais do livro. Ele alegou para esses amigos dele que ele havia recebido uma revelação de Deus e que esse livro seria vendido lá no Canadá, né? Eles iam poder rachar a grana. Acontece que eles foram 2 vezes tentar vender esse livro, não conseguiram. O livro de Mórmon, tá? Então, se não me engano, foi Martin Harris que chegou para ele e falou assim: vem cá, você não tá entendendo. Você quer ganhar dinheiro? Você não vai ganhar dinheiro vendendo um livro, você vai ganhar dinheiro fundando uma igreja. Como o livro de Mórmon na época, como tantas outras pessoas e denominações, né, estavam discutindo qual será a origem do índio americano e tal. Então, como o livro de Mórmon, teoricamente, dá conta da origem do índio americano, então eles falaram, beleza, nós vamos usar esse livro como base e vamos então montar uma igreja, tá? E foi assim que tudo começou.
Não foi com primeira visão, não foi com nada daquilo que eles te contam na igreja hoje, que é uma versão hollywoodiana linda de se ver, mas que tem zero veracidade, tá? Eu já falei sobre essas coisas que eu tô te falando agora em vídeos anteriores, tá? Se você quiser, pode dar uma olhadinha lá. Bom, por isso que o livro de Mórmon é pedra angular da religião, porque o mormonismo surgiu a partir do livro de Mórmon, da criação do livro de Mórmon, não tradução. Então, até hoje, a igreja tem a cara de pau de afirmar para você que o livro de Mórmon tem fundamentação histórica e que dá, sim, conta da origem do índio americano. Eles falam para você que tudo que está ali naquele livro é verdade, aquelas pessoas existiram, aqueles fatos aconteceram, Jesus Cristo visitou as Américas, é tudo verdade histórica. Sabe por que eu chamo eles de charlatões? Porque quando você conhece a verdade sobre um produto e você continua vendendo aquele produto baseado em mentiras, para mim você é um charlatão, tá? Com a evolução da ciência, né, nós chegamos à era do DNA. Eu já falei para você aqui anteriormente que um PhD em antropologia, ex-mormon, chamado Thomas Murphy, ele fez o estudo de DNA do livro de Mórmon, tá? Eu já falei para você também anteriormente num outro vídeo que ele explica de uma forma muito detalhada, técnica, profissional. Ele explica que a origem do índio americano não é hebraica, né? É asiática, tá? Então ele usa a ciência para mostrar para a gente que o livro de Mórmon tem zero embasamento histórico e científico, ou seja, é um livro de ficção. Você, como membro da igreja, você não precisa acreditar nisso, né? Eu, como membro da igreja por 35 anos, eu sempre acreditei na veracidade do livro de Mórmon. Quando a gente fala que o livro de Mórmon é verdadeiro, nós estamos afirmando que aquele livro ali fala de pessoas e povos reais e acontecimentos reais, históricos, tá? Então você pode continuar com a tua crença e tá tudo bem. Agora, é muito complicado você tentar convencer alguém da veracidade do livro de Mórmon quando você tem a ciência dizendo que ele não tem embasamento histórico e científico nenhum, tá? Então, esse é um testemunho que você tem todo o direito de ter. Assim como você pode, se quiser, acreditar na literalidade da Bíblia. Independente de haver várias versões diferentes que contradizem umas às outras, você ainda pode acreditar e viver a tua vida tomando a Bíblia como um livro literal, como Deus, né, tendo revelado cada palavrinha que está ali. Isso não está aberto para discussão, isso é uma escolha pessoal. Essa é a chave. A escolha é pessoal. A escolha não deveria ser comunitária, não deveria ser... O que serve para você não necessariamente serve para outra pessoa. Então, você que tem um testemunho do livro de Mórmon, que orou e sentiu que o livro de Mórmon é verdadeiro, meu Deus do céu, protege esse testemunho e vive com ele. Mas não tenta convencer alguém que aquela pessoa que não acredita no livro de Mórmon, que aquela pessoa está errada. Porque aquela pessoa está embasada pela ciência para dizer para você que o livro de Mórmon não é verdadeiro, coisa nenhuma. Então, a gente volta aqui aquilo que eu sempre falo para você, que cada um tem direito à sua crença, que a gente precisa parar com essa coisa de tentar enfiar água lá abaixo, a crença da gente, o testemunho da gente em outra pessoa, seja essa pessoa quem for, familiar, amigo, vizinho. Bom, quando eu falei para você no vídeo anterior, que já faz algum tempinho, quando eu falei para você sobre esse estudo de DNA do livro de Mórmon, feito por Thomas Murphy, eu traduzi para você só um trechinho do trabalho dele, extremamente extenso, detalhado e riquíssimo em pesquisas. E eu coloquei para você na descrição do vídeo o link para o documento original que a Thomas Murphy criou do estudo dele, tá? Só que aquele documento, obviamente, está em inglês. Acontece que o nosso amigo querido André Ventura, o mesmo que traduziu para a gente uma das biografias de Joe Smith, chamada Joe Smith, Nenhum Homem Conhece a Minha História,
escrita por Fan Brody na década de 50, ele também pegou esse estudo de DNA do Livro de Mórmon e traduziu a pedido meu. André, um beijo, meu querido. Muito obrigada de novo. Eu já te agradeci, mas quero agradecer aqui em público, né? A público, pelo teu trabalho, que foi extremamente difícil de fazer. Eu sei que você não ganhou um centavo com isso, nem eu, né? E essa tradução que o André fez está disponível para você gratuitamente, online, em PDF. A tradução do estudo de DNA do Livro de Mórmon, realizada por Thomas Murphy. O trabalho que o André fez foi difícil porque, obviamente, por se tratar de um estudo científico, existem termos e terminologias científicas e que a gente não está familiarizado, né? A gente não conhece. Então, eu tenho certeza que para ele foi difícil fazer essa tradução, mas ele fez o melhor que ele pôde e o trabalho dele tá maravilhoso. Eu digo que foi difícil traduzir porque quando eu imprimi, né, esse estudo em inglês, e eu decidi traduzir para você um trechinho dele e conversar a respeito, eu não pude só ler e traduzir, eu tive que pesquisar os termos no Google, né? Porque termos científicos com os quais eu não estava familiarizada. Então foi difícil para mim só um trechinho. Imagina para o André 32 páginas em português. Coisa boa, né? Sabe por que eu acho importante você ter essa informação acessível, mesmo que você não queira ler, né? Que você tem todo o direito de negar a existência desse estudo, você tem todo o direito de não acreditar, de não dar importância. Claro que você tem esse direito. Eu particularmente acho que é importante você ter acesso a esse documento, por isso eu pedi para o André que traduzisse pra gente. Porque como eu falei para você, uma pedra angular é a primeira pedra, é o alicerce de uma grande construção. O mormonismo, ele foi a pedra angular da minha vida por 35 anos. Aqui estava a igreja. E agora eu construí a minha vida em cima dessa pedra. Eu me vestia do jeito que eles diziam que eu tinha que me vestir, nos padrões. Eu pagava 10% do meu salário para eles todo mês, desde que eu comecei a trabalhar aos meus 15 anos de idade. Eu pagava ofertas. Eu aceitava todos os chamados. Eu não me relacionava com pessoas que não fossem da igreja. As minhas amizades, as minhas atividades sociais eram exclusivamente aquelas aprovadas e promovidas pela igreja. Olha eu construindo a minha vida aqui, o meu prédio. A pedra angular tá aqui, o mormonismo, e a minha vida foi construída em cima dele, tá? Fui chamada para servir missão, fui e fiz missão, paguei pela minha missão, que não foi nada barata, além do enxoval e tudo mais. Passei pelo templo, agora eu não tinha mais o direito de escolher a minha roupa íntima. A minha roupa íntima agora passou a ser o garment, que a igreja escolhe, que a igreja decide o modelo, o tecido. Ela me dá algumas opções de tecido, mas são só aqueles que ela coloca à disposição para mim. Agora, aquela era a minha roupa íntima. Voltei da missão, abandonei faculdade, carreira e fui casar no templo. Olha o meu alicerce sendo construído em cima da pedra angular da minha vida, que era o mormonismo. Agora eu me casei no templo mórmon com um ex-missionário, fiel portador do sacerdócio. Aí eu fui ter filhos, mesmo não tendo condições financeiras nenhuma de trazer uma criança ao mundo. Eu e meu marido fomos lá e tivemos nossa filha, depois meu filho. Pedra angular tá aqui. Eu não tinha direito de pensar em mais nada, de decidir nada. Não, eu não quero ter filhos. Eu quero ter filhos daqui a 5 anos. Poderia até fazer isso, mas e a cobrança na igreja? Quando eu tentei voltar para a faculdade, tinha minha filhinha com 1 ano e pouco. O presidente da estaca, o bispo, eu não lembro o que ele era, mas ele chamou meu ex-marido e falou que eu estava a um passo da apostasia, porque eu não estava priorizando a minha família. Eu estava deixando a minha filha com a vizinha por 2 horinhas até meu marido chegar em casa e eu ia para a faculdade. O que eu fiz? Eu larguei a faculdade. Olha a minha vida sendo construída em cima do mormonismo. No momento em que eu descobri que aquela pedra angular era falsa, tudo que eu construí, a pedra angular saiu
meu prédio desabou. É por isso que você sente esse vazio, essa coisa tão desconfortável quando você descobre a verdade sobre a igreja e você decide sair dela, porque ela foi a pedra angular da tua vida, você construiu tudo em cima dela, em cima daquelas crenças, perspectivas, expectativas, trabalhando de sol a sol para um Deus de amor condicional. Então, quando você perde aquela base, você perde o chão, a tua vida... E agora você precisa começar a reconstruir novamente. E agora você encontra aí, descobre qual é a pedra angular que serve para você. E você começa a reconstruir a tua vida em cima dela. A minha pedra angular é conhecimento. Eu passei eu construí, né? Eu peguei o conhecimento como sendo a minha pedra angular e comecei a reconstruir a minha vida agora. E esse prédio tá tão mais bonito que o anterior que eu nem te conto. Então eu quero te dar essa chance, né? Eu acho bacana isso. Eu quero te dar a chance de talvez substituir a pedra angular da tua vida pela pedra do conhecimento, porque com conhecimento vem liberdade, com conhecimento vem autonomia, porque agora ninguém mais te enrola, ninguém mais te engana, você sabe, tá aqui, ó, o estudo de DNA do livro de Mórmon tá aqui, não venha me dizer que esse livro é verdadeiro, porque não é, a ciência não mente. Agora, charlatões religiosos mentem, é assim que eles ganham, é assim que eles constroem um império financeiro multibilionário. Então tá aí, só para você que talvez queira entender essa pedra angular do mormonismo e queira reavaliar se o mormonismo como sendo pedra angular da tua própria vida tá servindo para você ou não. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o estudo de DNA do livro de Mórmon em português gratuito, traduzido pelo nosso querido André Ventura. Que você possa fazer bom proveito desse estudo, assim como eu fiz. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.